Olá pessoal, tudo bem? Fábio Mendes aqui. Queria falar para vocês hoje um tema bem importante, às vezes um pouco importante e necessário, porque muitos pacientes que sofrem com hérnia de disco cervical, eles têm dificuldade em procurar, em achar um tratamento eficiente. E eu vou mostrar para você. Vamos falar primeiro dos sintomas da hérnia de disco cervical. A hérnia de disco cervical, como já falei em vários vídeos aqui, né, a nossa coluna ela é composta por região cervical, região torácica e região lombar. As raízes nervosas que saem da região lombar, elas saem através de forames que são bem largos. Eles têm espaços que sobram aqui, ó, certo? Já na região cervical, veja bem, os forames são extremamente estreitos. Isso faz com que uma mínima compressão traga sintomas radiculares intensos. Então, o nível de sofrimento do paciente que vem com hérnia de disco cervical pode ser muito maior do que o nível de sofrimento que vem com o paciente com hérnia lombar. Justamente porque mesmo diante de uma hérnia, a raiz ela consegue se adaptar. Por isso que os nossos pacientes com hérnia lombar falam assim, olha, se eu deitar em determinada posição aqui, doutor, eu não sinto nada. Se eu ficar nessa posição, porque ele tem espaço para acomodar a hérnia e a raiz, elas se acomodam bem ali no forame. E em algumas posições o paciente pode ficar assintomático, né? O cara está com a dor gravíssima, mas deitou de lado, apoiou a perna, a dor some. E na região cervical, às vezes não. É muito comum o paciente chegar e falar que, olha, eu não estou conseguindo dormir, meu braço formiga o tempo inteiro, eu já estou tendo perda de força, vou pegar um prato, o prato cai da minha mão, por conta dessa compressão dessas raízes que estão no forame já extremamente justo. Então, quais são esses sintomas? Um apertamento, uma compressão nessa região, como esses nervos vão para o braço, faz com que essa dor irradie para o braço. Então, aquele paciente que ele tem a hérnia de cervical, às vezes a dor pode ficar no ombro, ela pode descer por todo o braço, ela pode formigar os 3 dedos, os últimos 3 dedos ou os primeiros 2 dedos. Isso depende de qual altura aqui, ó. Depende de qual altura essa hérnia está. Hérnias em alturas diferentes, elas trazem sintomas diferentes. Então, dor na cervical, dor pelo ombro e com formigamento, pode sim ser hérnia de disco cervical. E qual uma dica? Eu quero dar uma dica para vocês aí, para você diferenciar, porque muitos dos pacientes, às vezes eu já vi muito paciente que chegou para aqui com indicação de tratamento no ombro e não tinha nada no ombro, era uma hérnia de disco cervical. E muito fácil você entender, o paciente que tem uma dor no ombro, ele mostra, ele está sempre, e é fácil de você perceber. Você faz um teste do tendinite do supraespinhoso, que é da resistência na abdução, vai doer o local, o tendão do supraespinhoso. Quando você vai colocar força, vai palpar a bursite, quando você põe o braço em extensão, você tem acesso à bolsa e aperta, o paciente sente dor na hora. E se você fizer esse teste em outros dias e outras vezes, ele vai doer sempre no mesmo local. Agora, na hérnia de disco, não. O paciente ele tem dificuldade de colocar, de dar precisão na dor. Geralmente ele faz aqui, a dor é por aqui, doutor. Ele esfrega o braço, o ombro, às vezes ele desce, às vezes ele faz aqui, aí ele aperta e não consegue achar dor. Então, às vezes ele fala que a dor está no osso, que a dor está no nervo, é uma dor nervosa, acompanhada de dormência, de formigamento. Então, ele não consegue explicar bem. Já a dor da tendinite ou a dor da epicondilite é uma dor sempre fixa. Se perguntar para o paciente 100 vezes onde é a dor, ele vai apontar 100 vezes para o mesmo local, tá? Exceto em casos de tendinites muito graves, que a dor pode sim, ela pode irradiar aí um pouco ali em direção ao ventre muscular, né, a massa muscular, mas na maioria das vezes ela vai pontuar sempre o mesmo local. No caso, se for uma tendinite do supraespinhoso, que é muito comum, ele vai sempre mostrar na mesma região. Se for associado a uma bursite subacromial ou subdeltoide, que ele está muito associado a uma tendinite do supra com a tendinite. As epicondilites também do húmero, epicondilite lateral e medial, são sintomas que podem mascarar e podem estar ao mesmo tempo. A pessoa com tendinite, com hérnia de disco cervical, ela pode também ter uma epicondilite, que a dor é bem aqui. Ela pode ter uma bursite, ela pode ter uma tendinite do supraespinhoso, que fica nessa região. Ela pode ter também uma bursite associada, que é muito comum. Nós tivemos um caso aqui, uma paciente que ela é massoterapeuta, ela vive de fazer massagens, né? E ela tinha uma dor geral que pegava no pescoço e descia até o braço. Então a gente tratou, diminuiu esse quadro inflamatório. Logo depois da segunda semana nós vimos que
sumiu um tipo de dor e permaneceu outro tipo de dor. Aí nós fomos perceber que além daquele quadro de tendinite generalizada no membro superior, tinha também um quadro de dor radicular. Então, às vezes, é normal também o profissional não conseguir fazer um diagnóstico preciso de imediato por conta do tamanho do sintoma agudo. Você vai ficar fazendo teste no paciente agudo, todos os testes vão dar positivo ou vão dar falso positivo. Então, é sempre importante, depois de cada aplicação, reavaliar esse paciente. Você não avalia, a avaliação é todos os encontros, não é? Avaliou na primeira vez, na consulta e não avalia mais. Então é sempre ver se o padrão de dor muda, a intensidade tem que mudar, mas o padrão tem que mudar também. Aqui, a nossa conduta, a gente sempre faz a ozonoterapia no local, orienta o paciente e faz uma ozonoterapia no tendão que a gente vê com tendinite. E também, se tiver sinais de dor radicular, a gente faz a ozonoterapia, a eletroacupuntura, a gente faz acupuntura, eletroacupuntura, a gente usa fitoterápicos, arpagófico procumbens, boswellia serrata, a cúrcuma associada com a piperina, são fitoterápicos que potencializam e muito o quadro anti-inflamatório. A retirada dos alimentos pró-inflamatórios ajuda muito a acelerar o processo de cura, orientar o paciente que ele pare de fazer aquela atitude funcional que causou a dor. E a ozonoterapia é um grande aliado. Eu falo, pessoal, que dos meus mais de 20 anos de formado, se hoje não tivéssemos a ozonoterapia, o prognóstico de tratamento para uma pessoa dessa, que trabalha com massagem, que trabalha com o corpo, e às vezes sabe que ela está contando com um tempo de melhora rápido para ela voltar a trabalhar, que ter o sustento dela, às vezes é complicado. Tem pacientes que fazem tratamento por 6 meses, e com a ozonoterapia a gente consegue diminuir para 2 meses a alta de uma paciente dessa, certo? Então, fica a dica, a combinação da eletroacupuntura, magnetoterapia e a ozonoterapia tem um grande potencial de cicatrização e neutralizar essas citocinas pró-inflamatórias, que também são algogênicas e irritam muito a terminação nervosa aí, e irritam também o tendão, causando essa dor extrema, tá bom? Fica a dica aí, um forte abraço.